Então, vamos lá a mais uma receita daquelas que vocês vão querer fazer já hoje, porque é mega fácil, rende muito e, mais uma vez, versátil. Portanto, que vocês podem adaptar ao vosso gosto ou ao gosto de toda a família ao mesmo tempo, ok? Vou fazer umas panquecas no forno. Isto é uma receita que eu já faço há muito tempo. Vou fazer aqui como uma variante, eu por norma não faço com esta farinha, mas depois já vos vou explicar. Mas é uma receita que eu adoro. Isto acaba por ser uma panqueca gigante, porque eu vou usar o próprio do tabuleiro do forno, que é o tabuleiro grande, não é? Uma folha de papel vegetal. E a ideia aqui é fazermos uma panqueca enorme, do tamanho do tabuleiro, vai ao forno assim, e depois podem cortar no tamanho que quiserem. Se cortarem mais pequeninas vai dar mais, se cortarem maiores vai dar menos. Em quadrados, vão ver? Eu depois até vos vou dar uma dica muito fixe para vocês cortarem. E podem congelar, óbvio, não é? É esta ideia das receitas que rendem muito, principalmente se forem para pequenos almoços e lanches, são perfeitas para vocês poderem congelar e tirarem no dia anterior para o pequeno almoço ou mesmo na hora, e se puserem uns segundos no micro-ondas, na torradeira, na tostadeira, é super rápido e elas ficam impecáveis. Portanto, vamos à massa base primeiro e depois falamos do que é que podemos adicionar como sabores, ok? Portanto, massa base, como eu vos estava a dizer, eu nesta receita costumo usar, e eu até acho que tinha em casa, mas com correria de sair de casa, não é? Esqueci-me de ver e se tivesse, tinha trazido, mas como não vi, abortei essa opção. Mas eu gosto muito de fazer esta receita numa versão sem glúten, com farinha de mandioca. Adoro, fica mesmo muito bem nesta receita, a textura da massa fica incrível, não fica assim meia, não é rugosa, não sei explicar. Ai, estava a dar vontade de espirrar. Não sei se vai fugir, se não. Fica mesmo muito boa, portanto, se vocês usarem farinha de mandioca, se por acaso tiverem aí em casa farinha de mandioca, experimentem com essa farinha. No caso de usar farinha de mandioca, a diferença está na parte de termos que adicionar ou não líquido, mas já vos falo um bocadinho também sobre isso. Portanto, eu hoje vou usar farinha, uma mistura de farinha que tenho aqui, que é trigo com alfarroba, porque tenho aqui esta farinha, quero despachá-la, portanto, estes diretos também servem para estas coisas, ok? Portanto, é esta farinha, não querendo fazer aqui publicidades, mas não interessa. É farinha de trigo e alfarroba, portanto, poderiam fazer com alfarroba, usarem a farinha de alfarroba pura e misturarem com outra farinha, claro. Mas eu vou usar esta, porque tenho aqui que comprei para já não sei o quê, acho que foi para fazer panquecas, packs de panquecas, que alguém me pediu de alfarroba. E pronto, quero usar esta farinha. Podem usar farinha de aveia, podem, farinha de espelta. Em termos de outras farinhas sem glúten, é uma questão de experimentarem, mas farinha de arroz certamente também irá funcionar. Estava a pensar que outras é que eu já usei. Farinha de aveia, essencialmente, mas para mim o top nesta receita é mesmo a farinha de mandioca. Pena não ter aqui. Como é uma receita de panqueca, ou seja, é uma coisa que vai ter uma altura muito pequena, não é um bolo, em termos de crescimento da farinha de terem estrutura para crescer, ou seja, se vocês estivessem a fazer um bolo e quisessem fazer uma versão sem glúten, não podiam substituir as farinhas só assim, né? Há sempre outras coisas que têm que ser ajustadas. Aqui não é muito relevante, como é uma coisa baixinha, não vai fazer assim muita diferença. E portanto é isso. Vou usar ovos e iogurte natural, vocês podem substituir por iogurte de sabor. Se fizerem umas panquecas doces, como eu vou fazer, porque, apesar de ser sem açúcar, são doces, podem fazer, e é o bom deste tipo de receitas, esta receita numa versão salgada. Ok? Portanto, vocês podem usar esta base de massa, como ela não leva açúcar, podem depois nos toppings que vão colocar, em vez de colocarem coisas doces, colocarem coisas salgadas. Conseguem imaginar? Se calhar não, porque ainda nem sabem como é que isto vai ser. Vamos, mas é a receita. Portanto, eu só preciso de uma chávena, nem preciso aqui de balança. Vou começar pelos ovos.
5 ovos. Isto é a quantidade que dá para este tabuleiro, ok? Se vocês quiserem fazer num tabuleiro mais pequenino, façam aqui mais ou menos metade da receita. Portanto, 5 ovos. Já tenho o forno ligado, pré-aquecido, está a aquecer, 180 graus. 4, 5. E eu vou já juntar, eu acho que isto cai bem em todo lado, um bocadinho de baunilha, dá sempre logo aqui um aroma. Vou fazer doce, vou pôr uma pitada de canela e agora vou pôr 2 iogurtes naturais. Se fizerem a versão doce, podem usar outro iogurte de sabor, não vos estava a dizer. Vou rejeitar só aqui um bocadinho este líquido. E vou pôr aqui junto com os ovos. 2. Podemos misturar agora tudo junto. E vou juntar ainda um bocadinho de manteiga de amendoim. Estou aqui a fazer estas panquecas a pensar no Vicente, porque vou congelar. É mais um snack lanche para a escola. Portanto, manteiga de amendoim, mais ou menos 3 colheres de sopa. Não precisam de ser muito cheias. Se eu fizesse estas panquecas para mim, eu faria com a farinha de mandioca e em vez de manteiga de amendoim, colocava uma manteiga de amêndoa, por exemplo. Preciso aqui de qualquer coisa para me ajudar. Esta manteiga de amendoim também já está aqui no fim. Vou já dar aqui uma mistura dela. Isto não leva óleo, não leva manteiga, não leva açúcar, ok? Porque o doce nós vamos lidar com o que vamos colocar por cima. Esta receita eu criei e faço especificamente para ser no forno. Nunca fiz na frigideira, mas é uma questão de vocês experimentarem, está bem? Até porque eu tinha perguntado o que é que vocês queriam que eu viesse aqui fazer e muita gente disse panquecas. Ok, panquecas é fazer a massa e estar ali na frigideira a fazer. Que vai ser sempre uma coisa um bocadinho relativa, porque o vosso fogão pode funcionar de maneira diferente, enquanto que eu aqui faço no número 4, vocês podem ter que fazer mais ou um bocadinho menos ou um bocadinho a mais. Eu em casa quando faço com lume é completamente diferente. A frigideira que uso em casa também é diferente da que eu uso aqui, portanto varia um bocadinho mediante a vossa casa. E então eu preferi trazer esta versão de panqueca no forno. Esta versão também está, inclusive, acho que é com a base de mandioca, já não tenho a certeza. No meu e-book só de panquecas, tem lá uma versão de pizza também com esta base. E lá nesse e-book tem imensas receitas de panquecas de frigideira. E portanto, achei que aqui devia trazer esta versão um bocadinho mais diferente. Está mais ou menos misturado. Tenho que olhar aqui só para a minha cábula, para não me enganar. É uma chávena. Uma chávena de farinha. Vou usar esta chávena, tipo de 240 ml. Vou encher com a tal farinha, que é uma mistura de trigo e alfarroba, portanto ela tem logo aqui um ar... Ai, já estou a fazer as neiras. Tem aqui um ar meio achocolatado. Se calhar enchi um bocadinho demais. Mas... aqui nada se desperdiça. A bancada está limpa, ok? Portanto, vou misturar com o resto. Estou a juntar uma farinha que não tem fermento, temos que juntar fermento. Aqui o truque, ou aquilo que é mais importante, vai ser mesmo a textura da nossa massa, porque ela não pode estar nem muito líquida, porque no momento em que eu ponho no tabuleiro ela espalha-se tudo, e depois os toppings que vocês colocarem vão andar a dançar, em vez de ficarem quietinhos. E também não pode estar muito espessa, porque senão a nossa massa depois de cozida vai ficar muito dura e muito seca. Portanto, agora aqui misturar bem. Eu vou colocar toppings por cima, mas há algumas coisas que se vocês quiserem misturar mesmo na própria massa, também fica bom. Ou se vocês quiserem fazer umas panquecas simples, em que não querem pôr nada por cima, tipo fruta, que já vos vou dizer o que é que eu vou colocar, podem fazer só a massa, misturar logo aqui alguma coisa que vocês gostem e está ok, gostosa. O que é que me falta juntar aqui? Fermento. Vai ser aqui um bocado a olho, mas é mais ou menos uma colher assim bem cheia de chá. E uma coisa que eu gosto de juntar nesta receita,
e até em algumas receitas de panquecas de frigideira, que é um bocadinho de vinagre, neste caso vinagre de maçã. É tipo uma colherzinha de chá que vai fazer uma reação com o fermento e vai ajudar a esta massa a ficar um bocadinho mais fofa. Sabiam desta dica? Não vai saber a vinagre, nem vai cheirar a vinagre. Cheira agora, normal, mas isso depois vai evaporar e não vai saber nem cheirar a vinagre, não se preocupe. Ok, aí está aqui a consistência da massa, como eu vos estava a dizer. Deixem só ver se não me falta nada. Não, está tudo ok. A consistência da massa não pode estar muito líquida, não pode estar muito espessa. Olhem cá. Mesmo assim, se ela tivesse um bocadinho mais... Não, mas está boa. Não está nada líquida. Estão a ver como ela está? Se eu usasse a farinha de mandioca ou, por exemplo, a farinha de aveia, são farinhas que, em contacto com o líquido, aqui com o líquido do iogurte, com os ovos, absorvem muito a umidade. O que é que ia acontecer? A massa ia ficar muito mais espessa do que esta. E nós não queremos, porque, como eu vos disse, a textura da massa aqui é importante. O que é que eu tenho que fazer se usar farinha de mandioca ou farinha de aveia? Principalmente até a farinha de mandioca. A farinha de aveia depois vai depender um bocadinho. Se vocês fazem a vossa farinha, se vocês usam farinha de compra, porque se vocês fizerem a vossa farinha com aveia, ela vai estar ali a aveia na íntegra, enquanto que se vocês usarem uma farinha de aveia de compra, que já teve ali um processo, ela vai estar mais fininha, pode não absorver tanto, portanto vai depender um bocadinho. Aí nesse caso vocês têm que juntar o líquido pouco a pouco e perceber se precisa de mais, se precisa de menos, mediante esta textura que vocês têm aqui de referência, ok? No caso da farinha de mandioca, é certo, se vocês usarem uma chávena de farinha de mandioca, vocês vão precisar de meia chávena de leite. Leite, bebida de aveia, bebida de amêndoa, uma bebida vegetal. Ok? Portanto, lembrem-se, eu vou deixar aqui a nota. Farinha de mandioca, usem metade da chávena de bebida, porque vai ser necessária para conseguirem uma textura semelhante a esta. Portanto, massa pronta. Parece que chocolate, mas não é. Lembrem-se que é de alfarroba. Cheira bem. Ai, opa, a sério. Ignorem que isto aconteceu. Tabuleiro com papel vegetal. Só isto. E vamos verter a nossa massa. Porquê que eu estou a metê-la mais para um lado? Podia ter posto no meio, não é? E depois, com a espátula, nós vamos espalhar. Vamos tentar espalhar e fazer aqui tipo um quadrado, não é? Este papel que tira está um bocadinho mais para cá. Ver, ela precisa da minha ajuda com a espátula para espalhar. Se fosse muito líquida, vocês colocavam ela, espalhava-se toda, né? Não queremos isso. Vamos espalhar. Preencher o tabuleiro. E esta quantidade de massa, assim para o tabuleiro do forno, é perfeita porque vão ficar com a panqueca ou as panquecas numa altura ótima. Ok, deixar isto mais ou menos uniforme. E o Vicente vai achar que isto são panquecas de chocolate. Estão a ver aqui o truque da alfarroba. Ele vai estar aqui a comer uma coisa diferente. Que ele já comeu. Até em quê? Acho que foi uns bolinhos, já nem me recordo, mas não foi em panqueca. E ele vai ver as panquecas e vai dizer: "Ih, pá, são panquecas de chocolate." Pois são, filho. Ok, está espalhado. Vão ver? E agora? A parte gira disto, divertida. Isto até é uma coisa gira para vocês fazerem com os miúdos. Se tiverem filhos em casa e que gostem de ajudar na cozinha, esta receita é muito fixe para eles fazerem. Por acaso ainda não fiz com o Vicente. Tenho que fazer. O que é que vocês podem fazer? Várias coisas. Então, podem fazer a panqueca só assim, e vai assim ao forno e já estava ótima, com esta massa base, ou na própria massa envolverem alguma coisa que vocês gostem. Coco ralado, sementes de chia, frutos secos picados, pepitas de chocolate, se gostarem. Raspas de limão, raspas de laranja, o que vocês quiserem. E só ir assim só para o forno.
Ou então podem decorá-la agora aqui com tópicos para cozinhar tudo ao mesmo tempo no forno. Da forma simples, vocês depois podem comer acompanhando com fruta fresca ou assim. Ou então nesta versão com toppings por cima, podem colocar a própria fruta nas panquecas. Mas outra parte também divertida disto é, vocês podem fazer a panqueca toda igual ou fazer tipo filas imaginárias. Imaginem, tem aqui um tabuleiro, fazem uma fila com uma coisa, uma fila com outra coisa, uma fila com outra coisa. Ou assim, ou assim. Também pode ser assim. Eu vou fazer isso. Então, numa fila vou colocar banana. Já que tenho aqui este prato com as cascas dos ovos, vou colocar o lixo todo aqui. Tenho aqui a casca. Portanto, vou colocar uma fila com banana. Eu, se calhar devia até prestar, está ali. Vou pôr aqui a banana. Pode ser às rodelas, podiam cortar a banana ao longo do comprimento. Isso depois é vocês brincarem. Se tiverem miúdos, podem fazer aqui bonecos. Tipo um boneco feito de banana, com umas orelhas, com uns olhos. Conseguem ver como é que isto pode ser divertido? Portanto, vou imaginar aqui um terço da massa, mais ou menos, e vou pôr banana. Ai, já me caiu uma. Ok. Esta aqui, não sei se apanhar ali, se apanhar aqui. Vou pôr. Ok, deixem-me só limpar as mãos. Vou pôr banana e vou pôr um bocadinho de coco. Estou a decidir aqui na hora, ok? Eu pus aqui várias coisas à mão. Um bocadinho de coco, também para ajudar aqui a fazer a minha linha imaginária. Uma fila pronta. Conseguem ver? Agora, na do meio, vou colocar maçã. Sabem aquelas maçãs velhas? Que já ninguém pega. Ótima dica para gastar em fruta. Portanto, vou cortar tipo assim às fatias finas. Gostam desta ideia? Parece-vos uma sugestão boa para fazerem? Nem por isso. Já alguém fez? Algo do género? Digam aí nos comentários para eu ver. Não estou a ver os vossos comentários. Se vão fazer, se gostam da ideia, se parece fácil. Têm que partilhar comigo, senão eu não venho aqui fazer mais diretos. Gente, não venho. Recuso-me. Não pagam para isto. Então, maçã. Vou pôr tipo assim. Ainda não chegámos à parte de cortar. Quando a panqueca estiver pronta, vocês já vão ver como é que eu vou cortar. Não é? Não se apressem. Tudo no seu tempo. Oh, isto está tipo na mousse, a quantidade. Aqui feita a olho. Ok. Maçã. E agora com a maçã cai sempre mais melhor um bocadinho de canela. Eu para o Vicente não posso assim pôr muitas coisas. Por exemplo, para mim agora punha aqui amêndoa picada. Mas eu acho que ele isso vai torcer um bocado o nariz. Ele gosta mais de comer os frutos secos inteiros. Nesta não vou pôr mais nada. Esta foi um bocado mais... Espera lá. Ainda vou pôr mais um bocado de maçã. Porque senão a terceira fila fica muito larga. Esta receita é muito fixe. Ora, vou pôr aqui assim mais uma filinha de maçã. Só para isto ficar mais ou menos com a mesma largura. Também podiam pôr aqui manteiga de amendoim, se quisessem. E agora vou fazer uma, se o Vicente não gostar, alguém há de comer. Vou pôr, em vez de fruta, por acaso tinha lá mirtilos, podia ter trazido. Mirtilos, morangos, framboesas, pera. Olhem, se fizerem a versão de farinha de mandioca com pera, fica maravilhoso. Pera. Opa, todas as frutas que vocês quiserem, podem juntar aqui. Ananás, kiwi, se tiver madurinho, se tiver muito ácido não. Vocês quiserem. Mas mirtilos fica muito bem também. Eu tinha lá em casa um restinho de nada, podia ter trazido para pôr aqui. Não me lembro de tudo. Portanto, nozes. Vou fazer aqui uma com frutos secos. Vou pôr nozes. Também podiam pôr aqui, como estava a dizer, um bocadinho de manteiga de amendoim, assim por cima. Eu não vou pôr porque esta manteiga de amendoim já está mesmo no fim e já está um bocadinho dura. Tinha que estar a derreter. Não me apetece. Estou só a partir um bocadinho as nozes para ficarem um bocadinho mais pequenas.
Nesta, se calhar vou pôr nozes e vou pôr um bocadinho de chocolate. Tipo, umas pepitas, mas tipo só meia dúzia. Assim. E a nossa panqueca fica pronta, gente. A panqueca não, isto vai dar pelo menos entre 12 a 16 panquecas. Vai depender do tamanho que vocês cortarem, óbvio. Isso, né? Se for para darem ao vosso filho de 3 anos ou se forem para vocês comerem, fazem mais pequenas para eles e um bocadinho maior para vocês. E vou pôr só um bocadinho de pepitas. Ainda não estou a pensar aqui nestas panquecas para o Vasco, mas eventualmente irei fazer para ele, que ainda não lhe introduzi o amendoim. Pronto, só assim umas pepitas. Ele acordou e acho que está a fazer. Pronto, olhem lá. Olhem só para esta panqueca gigante. Digam lá que isto não é uma ideia. Eu acho que é espetacular. Forno, mais ou menos 20 minutos. Eu a partir dos 15 minutos fico doida. Pus a contar. 15 minutos. Quando apitar deixo. Se vir que precisa mais uns minutinhos, deixo. Se não, tiro logo. Dúvidas? Comentários, questões, sugestões. Quais os toppings que vocês usariam ou vão usar, porque vocês vão fazer esta receita, óbvio. Digam aí nos comentários, porque eu quero saber. Quero que vocês façam, depois tirem a fotografia e me mandem para eu ver. Vou já falar aqui um bocadinho de como é que eu corto esta panqueca. Primeiro, convém deixarem arrefecer um bocadinho. E depois, o que é que eu uso para cortar? Não uso uma faca. Uso uma tesoura. Pois é. Até a pizza em casa, nós cortamos as fatias da pizza com uma tesoura. Não uso aquela cena de cortar a pizza, sabem? Também tenho, mas não uso. Usamos uma tesoura. Fazemos assim e é muito mais fácil. Nestas panquecas, eu não só uso a tesoura para cortar a panqueca, como uso a tesoura para, ao mesmo tempo, cortar logo o papel vegetal. Ok? Porquê? Porque eu faço esta panqueca. Claro, se for para comer na hora, se tivermos tipo várias pessoas que vamos comer, não faço isso. Agora, se eu for congelar, eu, quando corto logo panqueca com papel vegetal em quadrados. Porquê? Depois vou sobrepor panqueca com panqueca, com o papel vegetal no meio, ou seja, uma panqueca tem papel vegetal por baixo, outra panqueca tem papel vegetal por baixo, e assim sucessivamente. E congelo assim, num recipiente, num saco, e elas, como têm o papel por baixo, não vão colar umas às outras. E então, quando quero tirar, 1, 2, 3, o que for, tiro direto e elas não estão agarradas porque têm o papel vegetal, onde foram feitas, logo por baixo. Dica de milhões, digam lá. Fica logo o assunto arrumado e é perfeito, ok? Portanto, guardem essa dica. Digam lá que eu não vos dou só boas sugestões e boas dicas. Portanto, é isso. E pronto, agora as nossas panquecas. Eu chamo-lhe panquecas, mas é uma panqueca só, não é? Elas só são panquecas no momento em que nós fatiarmos. Cortarmos com a tesoura. Está no forno, 15 minutos mais ou menos, a 180 graus. Se vocês quiserem, podem fazer, têm é que fazer por 2 ou 3 vezes, porque, ou 3 ou 4. Ou fazem menos receita, ou então fazem a receita toda e levam a fazer mais do que uma vez. Podem fazer na air fryer, ok? Se vocês tiverem aqueles papelinhos, eu tenho em casa daqueles papéis de papel vegetal já com o tamanho de air fryer, ou vocês cortam, não é? Mas aqueles são fixos porque fazem assim, tipo uma caixinha. E são bons para fazer na air fryer esta receita. Eu faria na mesma a 180 graus, mas como é menos quantidade, ali a partir dos 12 minutos deve estar pronta. Nesse caso, tinham era que fazer 3 ou 4 vezes. Mas também podem fazer isso e em cada vez porem um topping diferente. Digam lá, mais uma sugestão para pôr aí no bolso. Quem está ali? Quem é que está ali? Quem é que é o menino? Ai! Quem é que é o menino que está ali? Ai! Quem é? Quem é? Ai! Eu é que pareço uma panqueca. Se eu pudesse comer esta 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 panqueca. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
para saírem nossas panquecas. É para saírem nossas panquecas? Sim, Podem mãe. sempre ali perto dos 15 minutos testarem com o palito. Claro que o tempo vai depender um bocadinho não só da farinha que vão usar, mas também depois do que vão colocar por cima. Se vocês colocarem muita fruta, atenção, não coloquem fruta que liberte muita água, tá? Isso não vai resultar. Por exemplo, não vão fazer uma panqueca com melancia ou melão, né? Porque vai libertar, vai ficar a massa estragada. É isso, pode demorar um bocadinho menos tempo, mais tempo. Imaginem que o vosso tabuleiro, ou vocês têm um forno muito grande e o vosso tabuleiro é muito grande. A massa se calhar vai ficar mais fininha, pode ser mais rápido. Pelo contrário, se vocês tiverem um forno mais pequeno ou usarem um tabuleiro mais pequeno, desculpem, que não o do forno, a massa vai ficar um bocadinho mais alta e pode demorar mais a cozer. Nada como fazer o teste do palito, ok? Pronto, vocês agora querem ver, né? Como é que ficou? É nossas panquecas. É nossas panquecas. Por que nós falamos assim com os miúdos? Parecemos parvos. Olhem lá. Uma panqueca gigante. Portanto, aqui está a nossa panqueca gigante. Estão a ver? Como ela fica uniforme. Só que isto agora, olhem lá. Estão a ver? Eu consigo. E ela descola mega bem do papel. Atenção. Queria passar para aqui o papel. Está a ferver, né? Olhem que riqueza. Está a ferver. Olha, mas eu se quisesse descolar, olhem. Conseguem ver como ela descola super bem? Perfeição. Perfeição. O que é que a gente agora faz? Eu não sou queimadiça, não estranho. Eu estar a mexer nisto quente. Olha, ela nem se desmancha. Está perfeita, olha. Fofinha. 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 O que é que eu agora vou fazer? Vou cortar pela nossa linha imaginária, que dá 3 filas de sabores diferentes. Portanto, banana. Ai, esqueci-me de cortar com o papel. Esperem lá. Estava-me a esquecer. Banana. Estou a cortar com o papel ao mesmo tempo. Banana e coco. Ai, não me está a dar jeito, é com a grelha. Enfio a tesoura nos buracos. Assim, olhem lá, banana e coco, depois maçã e canela. Tenho que ir levantando para não enfiar a tesoura no buraco. Esta ficou um bocado mais larga. Não, tá bom. Maçã e canela. Estão a ver? E tem o papel por baixo. Adoro esta receita. Adoro esta receita. Se vocês não fizerem isto, eu vou ficar chateada. Chateada. E chocolate e nós. Estão a ver aqui 3, como diria a minha avó, carreiras. O que é que eu agora vou fazer? Vou cortar ao contrário. E eu, se quisesse, ainda podia cortar. Não, mas não. Vou fazer assim. Vou cortar assim. Vou cortar mais pequenas, porque isto está a ser mais para o Vicente. Portanto, assim. Vou cortar primeiro esta. Assim. 1, 2. O tamanho é aquilo que vocês quiserem. Se vocês cortarem tipo quadrados, isto dá, ora, 3, 6, 12. Mais ou menos. Se cortarem assim os quadrados, mais ou menos quadrados, dá mais ou menos 12. A mim vai dar mais porque eu vou cortar mais pequenas. Portanto, 3, 6, 6, 6, 12, 18. Vai-me dar 6 panquequinhas de cada. 6 panquecas mais pequeninas de cada. Agora vou cortar aqui este chocolate e nós. 1, 2, 3, 4. Esta até vai dar mais uma. A primeira ficou um bocado pequena. 5, 6, 7. Não sei se vocês estão a perceber como isto é. Olhem lá. Primeiro olhem-me esta panquequinha por dentro, gente. Olhem que perfeição. Deliciosa. Parece de chocolate. Já estou mesmo a ver o Vicente. E eu quero panqueca de chocolate. Olha, filho. É de chocolate. Só que é de alfarroba. Estão a ver? Assim. Olhem aqui a de banana e coco. Vou pôr esta aqui. E agora as de maçã. 1,
2, 3, 4, 5, esta vou cortar ao contrário, 6, 7. Olhem lá. Eu comeria esta de maçã e canela, adoro. Estão a ver? Não sei se vocês estão a perceber como esta receita... Eu já disse isto quantas vezes? Já perdi a conta. De como esta receita é incrível. Até vou pô-las assim umas em cima mais das outras para vocês perceberem. Para elas ficarem aqui com a altura todas num coisa. E assim, vocês congelam, estão a ver? Assim, depois deixam arrefecer um bocadinho, principalmente porque este chocolate está derretido. Não é derretido, que este chocolate nem derrete bem, mas está assim mais úmido, né? Depois podem fazer assim para congelar. Olhem, tem o papel por baixo. Pegam num recipiente que vocês tenham próprio para congelar ou num saco, põem lá dentro, congela. De manhã querem tirar ou no dia anterior, descolam porque tem o papel vegetal por baixo. Digam lá que isto não é uma dica top, top, top. Portanto, estou a pôr aqui só para vos mostrar todas juntas. E agora de maçã. Aqui é de maçã. Portanto, uma receita de panquecas para vocês fazerem no mínimo 12 panquecas de uma vez só. Eu fiz mais porque ficaram mais pequenas. Esperem lá, queria pôr isto à vista para pegar num tabuleiro só. Digam lá que não é perfeito esta receita, que vocês podem adaptar numa receita só ao gosto de toda a família, porque se a mãe gosta mais de banana, fazem uma fila de banana, se o pai gosta mais de chocolate, fazem uma fila de chocolate, se o filho gosta mais simples, vocês fazem uma fila simples e conseguem numa receita só fazer uma panqueca só, que vai dar várias panquecas de vários sabores e no forno. Querem melhor do que isto? Impossível. Não tenho, mãe, melhor do que isto. Não tenho melhor do que isto. Aí está. A minha... Elas são tão fofas e tão leves que até me caem. Vejam bem que isto me escorregou. Eu queria fazer assim. Assim. Maravilha! É isto que eu tinha para vocês hoje, gente. Uma receita de panquecas no forno que vocês podem fazer do sabor que vocês quiserem. Adaptar as farinhas também, portanto a base pode ser diferente. E fica a dica para experimentarem, em vez de usarem toppings doces, usarem toppings salgados. Poderiam juntar ovo, por exemplo, ovo rodelas, ovo cozido. Podiam juntar fiambre, queijo, bacon, queijo ralado, queijo aos cubinhos, fatias de queijo. Podem até fazer outra coisa, que fica aqui a dica para quem quiser arriscar. Imaginem, fazem uma base, farinha normal, sem sabor, né? Depois põem fatias de queijo, fatias de fiambre, depois fazem outra receita e metem por cima e vai ao forno e ficam tipo com umas merendas com uma massa de panquecas. Tenho que vir aqui fazer essa versão. O que dizem? Ok? Portanto, olhem, espero que gostem, espero que façam, que partilhem. Deixem depois os vossos comentários, se gostaram, se não gostaram, se tiverem perguntas, deixem nos comentários, porque a vossa dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. E vocês se mandarem mensagem privada, essas pessoas não vão ter a dúvida ali exposta. E até pode ser uma coisa que, nem tinha pensado nisso, ainda bem que esta senhora perguntou. Ok? Portanto, se tiverem questões, coloquem as questões no vídeo para toda a gente ver e poderem ver as vossas questões e podem ser comuns. Ok? Portanto, é isto. Que voltem aqui para mais vídeos de receitas como esta. Fáceis, simples e deliciosas para toda a família. Um beijinho e um resto de um feliz dia para vocês.